A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Eu vou gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Hoje é domingo, dia 11/9/2016. Provavelmente vocês verão esse vídeo dia 12. E eu quero trazer para a nossa meditação algo muito simples, um texto bastante conhecido da palavra do nosso Deus, que está em Daniel 3, versículo 6. Uma passagem muito conhecida que fala acerca da estátua construída por Nabucodonosor, para que todos aqueles que estivessem ali adorassem a ele. Você conhece bem a história. Eu quero trazer somente para a meditação da gente alguns pontos bem interessantes que eu encontrei nesse texto. Versículo 6 diz assim, versão King James: No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. A gente conhece bem essa história de Ananias, Misael e Azarias, os três jovens que, junto com Daniel, foram para aquela incursão babilônica, retirado do seu berço paterno e materno, a Terra Santa. Eles foram ali levados quase que obrigatoriamente, ou melhor dizendo, obrigatoriamente, para servirem na Babilônia. Eu achei interessante dois pontos bem interessantes para a nossa vida, porque a palavra de Deus ela tem a vida dos personagens, porém é a nossa vida, são lições para nossas vidas. E eu encontrei aqui dois pilares muito interessantes que falam sobre o caráter. Esses dois pilares falam sobre base. Quando Ananias, Misael e Azarias estavam de frente àquela estátua gigantesca do rei Nabucodonosor, eles tinham duas escolhas: esquecer quais são ou quais eram as suas bases, esquecer o que eles aprenderam, esquecer quem era o Deus verdadeiro deles, esquecer o que eles aprenderam em Judá. E a outra opção que eles tinham era simplesmente ignorar a ordem do rei e continuar firmado nesse pilar, no pilar que nós conhecemos muito bem, no qual a Bíblia faz questão de mencioná-lo diversas e diversas vezes, que mesmo que não diretamente, não especificamente, não explicitamente mencionado no Antigo Testamento, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você medite muito bem nessa passagem, porque existem momentos que da nossa vida, existem algumas situações que nós precisamos nos firmar em algum pilar. Porque quando nós falamos de pilar, nós falamos de base, e base é o que traz sustentação para uma construção. Por exemplo, o ser humano, nós temos algumas bases. Falando do corpo, a nossa primeira base é o osso, o nosso esqueleto. A nossa segunda base são os músculos. E a nossa terceira base é a nossa parte interna que fala sobre os órgãos. Sem isso, o ser humano não vive. Espiritualmente, nós precisamos ter uma base e é necessário que nós tenhamos uma base. Porque quando a adversidade vier, a gente sempre se agarra à base. Assim como Jesus ensinou a parábola do homem insensato, que construiu a sua casa na praia, era linda, bela, mas veio o vento, veio a chuva forte, veio as correntezas e arrancaram ela, porque não tinha base. O homem prudente construiu a sua casa, o homem sensato construiu a sua casa sobre a rocha. E nós conhecemos quem é essa rocha, assim como o profeta Isaías diz, no capítulo 26, versículo 4, Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é a rocha eterna. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de algo que, independente do que vier, nos sustentará, independente da adversidade que nós enfrentaremos. Nós vivemos hoje no Brasil, no mundo inteiro, com sinais nítidos da vinda de Cristo. E um dos sinais que virá, que a Bíblia mesmo fala, é sobre a marca da besta, a marca da aceitação. Muitos imaginam que nós, ou que os seres humanos receberão uma marca no corpo, escrito 666, como o próprio apóstolo João diz, desse número. Muitos acreditam que virão pessoas e lhes imporão uma tatuagem, talvez o chip,
né, que é tão conhecido mundialmente. Só que nós estamos esquecendo que a marca que o inimigo tenta impor dentro de nossos corações ou nas nossas vidas não é uma marca exterior, é uma marca interior. É algo que transcende o nosso visual, a nossa visão periférica, a nossa visão humana. É algo que vai além, porque ela trata do quesito espiritual, do quesito interno. Então, quando nós observamos a postura desses 3 jovens, mediante aquela situação onde Nabucodonosor impõe para que eles se prostrassem, adorassem uma imagem, ali eles se lembraram do pilar que eles tinham. Porque o pilar de Deus, ele não é construído sobre a nossa carne. O pilar de Deus, ele não é construído sobre a nossa pele, sobre aquilo que é exterior, porque isso torna-se muito visível, não no âmbito que não tem que ser, mas torna algo muito vulnerável. O pilar que Deus coloca dentro de nossas vidas, ele fala do interior. E se o seu interior não se prostra, o seu exterior, ele não vai se prostrar. Quando eles recordam, quando o rei diz, olha, ao soar das harpas, das trombetas, dos tamborins e de toda sorte de instrumentos, quando eles tocarem, quando eles emitirem som, todos vocês vão se prostrar. Eu acho interessante que tinham prefeitos, príncipes, homens importantes de outras nações e da própria Babilônia, que ouviram aquilo e se prostrou. Mas estamos falando aqui de autoridade. Existem autoridades hoje se prostrando perante a coisas fúteis do inimigo. Só que eu também entendo que esses jovens que foram constituídos como príncipes do povo da Babilônia, por causa da sua inteligência, da sua cultura, eles lembraram no momento que soou a trombeta, no momento que soou os instrumentos lá da época de Judá. E o que eles lembraram? Eles lembraram dos cultos. Eles lembraram dos momentos de sacrifício a Deus. Os momentos de guerra. Quando tocava-se a trombeta, os sacerdotes iam à frente e os levitas vinham carregando a arca atrás. Então eles lembraram uma coisa. Opa, peraí. Essa imagem aí não tem nada a ver com a presença que nós tínhamos lá atrás. Isso que nós estamos vendo aqui não tem nada, não se compara em nada com aquilo que nós conhecemos como presença, nós conhecemos como Deus, nós conhecemos como base. O que nós precisamos entender e o que nos chama a atenção nessa lição, nesse texto tão conhecido, como já disse, é que perante a certas coisas, independente do que todo mundo está fazendo, a gente não pode se deixar levar por essa situação. A gente não pode se deixar levar pela imposição da maioria. Se nós observarmos e conseguirmos imaginar o povo que estava ali, os demais chefes, olhando e percebendo que Ananias, Misael e Azarias não se prostraram, mas eles eram príncipes, governantes, a mando do próprio rei que mandou eles se prostrar. Porque eles reconheceram que aquele não era o seu rei. Não havia por sobre ele serafins voando, clamando santo, santo, santo. Não havia por debaixo do seu trono pedras fumegantes, brasas vivas. Não eram serafins, ou melhor, querubins que estavam sustentando o seu trono. E se ele quisesse se locomover, não seriam os próprios querubins que voariam com ele. Seria assim, ele desceria dos degraus e montaria num cavalo ou num carro no máximo. O que eles reconheceram é que a sua base não estava pautada em homens. A sua base estava pautada no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eles percebem isso, e eles percebem a afronta que eles estavam causando àquele inimigo, eu imagino nessa cena o interior daqueles jovens como que estava, daqueles homens como estava. E eu acho mais interessante ainda que imediatamente correram para o rei Nabucodonosor e falaram, olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles 3 que o Senhor constituiu, sobre príncipes, são eles mesmos, não se prostraram.
Para você ter noção da imensidão de pessoas que tinha, precisaram ir contar ao rei, porque o rei não tinha acesso. Olha a diferença do rei terreno para o rei dos reis e senhor dos senhores. Você pode estar no meio de que multidão for. Você pode estar onde ninguém te vê, mas o nosso Deus te vê. Nabucodonosor não vê, mas o nosso Deus vê. Quando ele recebe a notícia, ele dá uma segunda chance, porque o inimigo é insistente. Ele quer que você se prostre. Ele quer que você se derrame aos pés dele. Ele tentou fazer isso com Jesus, porque ele não vai tentar fazer com a gente. Mas eu acho mais lindo ainda, como que a base fortalecida dentro do coração desses jovens é tão influenciadora ao ponto deles afrontarem o rei dizendo: olha, rei, pode fazer o que for, pode jogar a gente dentro da fornalha, mas nós continuaremos crendo no nosso Deus. Se ele quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser, não livra. Todavia, nós continuaremos proclamando esse Deus. Não há outro Deus senão ele. Nabucodonosor manda tocar os instrumentos, eles tocam, eles não se prostram. Jogam eles dentro da fornalha. E aí é a parte que eu mais amo. Por que eles não se prostraram lá atrás, sabendo que eles seriam jogados dentro da fornalha? Quando Nabucodonosor observa, ele pergunta àqueles que jogaram eles lá, diz assim: não lançamos 3? Porque eu vejo um quarto homem que é semelhante ao Filho dos Deuses. Como que ele conhecia o Filho dos Deuses? Como que ele conhecia Jesus? E ele continua dando os detalhes, e eu achei tão interessante, porque como que ele conseguiu enxergar dentro do fogo? E eu parando para analisar, você também pode fazer essa experiência. Você pega um palito de fósforo aceso e junta com outro, aquela chama se une e forma uma chama maior. Não dá para distinguir o que está ali. A certeza que aqueles príncipes, Ananias, Misael e Azarias, tinham, era que independente do que acontecesse, se eles fossem lançados na fornalha de fogo, tudo bem, porque o próprio Deus deles, o nosso Deus, é o próprio fogo. Tanto que em Apocalipse, João diz que eu vi, e os seus olhos eram como chamas de fogo, pés como de latão reluzente. O latão, para ficar reluzente, tem que passar por um processo de polimento muito grande. E a maior parte desse polimento acontece no fogo, no calor. Então o próprio Jesus desce lá, queima as cordas que o seguravam, não deixa queimar roupa, um fio de cabelo, nada, não tinha nem cheiro de morto. E o que eu quero que você analise é o seguinte: será que vale a pena você se colocar na base do homem por causa da maioria? Ou você prefere ser a minoria, tendo a sua base garantida dentro de você? Faça uma experiência. Você constrói uma casa com tijolos de barro e faz uma casa com tijolos, com blocos de concreto. É uma pergunta óbvia. Qual a casa que ficará em pé por mais tempo? Independente do pedreiro que fizer, independente do cimento que usar, a do bloco de concreto ficará em pé mais tempo, porque ela tem mais firmeza. Quando Jesus é a nossa base, quando Jesus é a nossa sustentação, a nossa estrutura visível, que somos nós, o nosso corpo, a nossa alma, embora não visível para os homens, mas no mundo espiritual ela é muito almejada, ela fica estruturada, ela fica de pé, porque há uma base nos sustentando. Então eu pergunto para você, e gostaria que você respondesse para você mesmo: você prefere estar na base da maioria ou você prefere estar na base da minoria? Segundo a última pesquisa feita pelo IBGE há alguns anos atrás, essa foi a última que eu tive acesso, éramos 46 milhões de pessoas que diziam ser evangélicas no Brasil. E mais de 80% sem igreja. Então, pergunto, estamos com ou sem base? Esse número está na base ou sem a base?
de 200 e tantos milhões de habitantes que o Brasil tem? Qual é a base que está sendo firmada a maioria? Jesus não nos chamou para concordarmos com o mundo. Jesus nos chamou para sermos sal e luz no mundo, fazermos a diferença no mundo. E se o mundo não consegue enxergar a diferença em nós, como que o mundo espiritual verá também diferença? Eu quero que você medite nisso. Gostaria muito que você pensasse nisso. Repita o texto que nós lemos. Daniel 3, versículo 6. Preste bem atenção. Jesus morreu na cruz para salvar a você e a mim, como sacrifício vivo e voluntário. Será que nós teríamos a mesma coragem de não nos prostrarmos perante ao mundo, estarmos passíveis a morrer, até fisicamente, para agradar o nosso Deus, ou nós nos corromperemos? A palavra é essa. Corromperemos com a imposição da maioria. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com ela. Medite nela. Porque Jesus não tem vergonha de você. Jesus não tem vergonha de te chamar de filho próximo, de noiva, porque Ele é o noivo. Deus tem um prazer imenso em te chamar de filho, de herdeiro. Pense nisso. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena lembrar de quem Ele é. Guarde essa palavra no seu coração e que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.